Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas no amanhecer desse dia, desta sexta-feira. Mais uma vez, nós começamos o nosso momento de oração, nosso momento com Deus, onde sim, nós queremos partilhar a nossa vida, partilhar muitas coisas belas, muitas coisas bonitas. E o Senhor, com toda certeza, nos abençoa. E nos abençoa sempre. Hoje, o Evangelho é muito especial, muito bonito, lindo. Uma mensagem muito forte para cada um de nós. Uma mensagem muito forte para você. E eu começo esse momento aqui dizendo assim: Deus te ama. Deus te ama. E Deus te ama muito. Muito, muito, muito. Vamos ver hoje no Evangelho. Vamos ver hoje, aqui nesse momento de oração, vamos acompanhar a palavra de Deus nesta certeza tão bonita. Deus nos ama muito. Porque Jesus hoje diz assim que Deus sabe até a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça. Por mais que a gente queira, por mais que você queira contar todos os cabelos que você tem na tua cabeça, não vai conseguir e não saberá, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe o quanto tem. Deus te ama muito. Esse é o recado hoje do nosso momento de oração. Deus ainda diz assim, Olha, se Deus cuida muito bem dos animais, nenhum pardal cai no chão sem que ele permita. Se Deus cuida muito bem dos animais, cuidará muito mais de cada um de nós. Então que a gente possa hoje celebrar esse grande amor que Deus tem para conosco. Porque quando a gente sabe que é amado, que é cuidado, a nossa vida, ela vai para a frente. Quando a gente sabe que somos cuidados, que Deus nos quer muito bem, que Deus nos abençoa, a nossa vida vai para frente. As coisas, elas dão muito certo. Então, é maravilhoso a gente celebrar isso. É maravilhoso a gente celebrar esse grande amor que Deus tem para com cada um de nós. E nós queremos, então, e eu quero convidar você, então, agora, nesse instante, se você quiser, se você se sentir à vontade, compartilhe este momento de oração, marque alguém, convide alguém que você ama, que você gosta, Vamos colocando tudo isso bem no coração de Deus e Deus vai agindo, Deus vai transformando a nossa vida, Compartilhe, marque alguém, dê um joinha e a gente consegue, então, levar esta mensagem de Deus a tantas e tantas pessoas. E eu quero convidar você, então, agora, nesse instante, eu quero convidar você a fazer o sinal da Santa Cruz. E fazendo o sinal da Santa Cruz, a gente coloca a nossa vida, nossa família, nosso ambiente de trabalho aos cuidados de Deus. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que é maravilhoso, que te ama, te quer bem e hoje está nos reunindo no seu amor. Reze junto comigo a oração pedindo o Espírito Santo, para que esta palavra de Deus toque o teu coração, para que esta palavra de Deus produza frutos e para que a nossa vida sempre ganhe um sentido muito maior. Digamos juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta força do Espírito Santo recaia sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida. E com muita alegria eu digo para você, antes de começar o Evangelho, antes de ler Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 7. Eu quero dizer assim para você: Deus te ama. E esta é uma verdade que ninguém consegue desmontar. Deus te ama. Esta é uma verdade que nenhuma força do mal vai se sobrepor. Deus te ama e Ele te quer bem. E é isso que a gente vai escutar nesse Evangelho. Por isso eu gostaria que você abrisse bem o seu coração, a sua mente, para a leitura desse Evangelho. Para a leitura desse Evangelho. Abra tua mente, teu coração, teu espírito e vá tomando posse de cada expressão que aqui for aparecer. Deus te ama. É o pano de fundo do Evangelho de hoje. E porque Ele te ama e porque Ele te quer bem, Ele sempre se preocupa com você. Ele sempre se preocupa com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus então começou a falar, primeiro aos seus discípulos, dizendo assim: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo mais do que isto. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei antes aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? Jesus perguntou, não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu aqui começo esse momento. Após a leitura do Evangelho, eu não sei se você conseguiu escutá-la toda plenamente, senão eu gostaria que você tirasse um tempinho. Eu gostaria que você tirasse um tempinho e que você lesse Lucas capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 7. Porque esta passagem de Deus, ela foi escrita por você. E Deus sabe que você está passando, ou você já passou, ou tomara que não, mas pode passar por um momento muito difícil e muito complicado.
e Deus coloca a mão sobre o teu ombro e diz assim: meu filho, minha filha, vem aqui. Deixa eu te dar um abraço e eu vou te cuidar. E eu vou te ajudar. E as coisas todas, elas vão dar certo. Mas tenha calma. Não se desespere. Não se entregue ao desespero. Não tome nenhuma atitude precipitada. Deus hoje diz a cada um de nós: filho, filha, baixa um pouquinho o nervosismo, baixa um pouquinho a revolta, te acalma, deixa eu chegar no teu coração. Mensagem do Evangelho de hoje, diante de tantas coisas que nos acontecem, e eu sei que você é uma pessoa boa, e eu sei que você trabalha, e eu sei que você se dedica, e eu sei que você tem sonhos, e eu sei que às vezes a vida nos passa uma rasteira, né? São situações da vida, clima, tempo, negócios, ou até pessoas que nos decepcionam. Eu sei, isso pode acontecer. Mas Deus, Ele te quer de pé. E Deus vai te ajudar. E Deus vai colocar a mão. Por isso a primeira coisa que eu digo a você: antes de fazer uma loucura, antes de fazer uma bobagem, antes de desistir de um sonho, de um projeto, de alguma coisa parecida assim, vai na igreja. Né? Se a porta da igreja estiver aberta, e se essa igreja tiver um sacrário, vai lá na frente, coloca a mão no sacrário e conversa com Jesus. E abre o teu coração. E Ele vai acolher tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. E você vai perceber sinais, respostas, força, entendimento para aquilo que você está passando. É por isso que Jesus diz que até os cabelos de sua cabeça estão contados. Deus sabe quanto tem. Você pode querer fazer essa experiência. Você pode querer contar os cabelos da sua cabeça. Não vai conseguir. Mas Deus sabe. Porque Deus entende muito de você. Foi Ele quem te trouxe esse mundo. E Ele te conhece, então Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está passando, inclusive nesse exato momento. Se é uma coisa boa ou se é uma coisa difícil. Ele sabe. E Ele vem em teu auxílio. Sabe? Então eu digo assim: Deus te ama e te quer bem. Ah? Deus te ama e Ele te quer bem. E Jesus hoje faz algumas comparações. Porque Deus nos ama e nos quer muito bem, que Jesus hoje faz algumas comparações. Ele vai dizendo assim, sabe, não se vendem por acaso 5 pardais por uma certa quantia de dinheiro? Sim, se vende. Mas Jesus diz: vocês valem muito mais do que esses 5 pardais. Jesus diz assim: no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Nenhum deles é esquecido por Deus. Deus ama tanto os animais, né? Que protege, que cuida, que tem um olhar sobre eles. E aí, Deus, né, Jesus continua dizendo assim: veja, vocês valem mais do que 5 pardais. Vocês valem mais do que os animais. Vocês têm um valor muito grande por mim. Por isso Jesus continua dizendo assim: não tenham medo daquilo que pode matar o corpo, né? Não tenha medo das situações que estão aparecendo. Não se perturbe com os momentos que talvez a vida coloque diante de você. A única advertência que Jesus nos diz é esta: tenha medo, né? Tenha medo daquele que é capaz de tirar a vida, daquele que é capaz de lançar ao fogo do inferno. Esse sim temei. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos pede para a gente cuidar muito com as investidas do inimigo, do demônio, do diabo. Esse sim a gente deve ter medo. Esse sim, porque esse sim arrebenta com a nossa vida. E às vezes é uma raiva incontrolada que a gente tem. Às vezes, sabe, cada um de nós tem uma história. Às vezes você lá como criança, às vezes você lá como adolescente, às vezes você lá como, sei lá, na tua família,
Às vezes você tem um sentimento de rejeição. Às vezes você acha que, você sente que foi rejeitado. Que as pessoas te rejeitaram por causa da cor dos teus olhos, por causa da cor da tua pele, por causa da família onde é que você nasceu, do bairro onde você mora, ou a tua situação financeira lá atrás. Às vezes a gente passou por tudo isso lá atrás, quando a gente era pequeno, quando a gente não conseguia se defender como a gente consegue se defender hoje, e tudo isso, E tudo isso vem marcando o nosso coração, tudo isso vem mexendo com o nosso coração. Mas a gente precisa trabalhar isso. E a gente precisa saber deixar Deus nos abraçar. Porque se a gente fica refém desse tipo de pensamento, porque se a gente fica refém desse tipo de marca, o demônio, o diabo, ele usa isso para nos derrubar. Ele usa isso para a nossa autoestima, que não vai ser alta, vai ser baixa estima. Está lá no chão. E ele vai matando a nossa alma, o nosso espírito. Ele vai matando a nossa alegria de viver. Por isso Jesus diz, cuidado com esse tipo de fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com o tipo do fermento. Que tipo de fermento você deve temer? Qual é o tipo de fermento que você deve temer? Aquele que diz assim, minha vida não tem mais sentido. Acho que não vale mais a pena viver. Esse fermento deve ser evitado. Jesus diz, cuidado com o fermento. Qual o fermento? O fermento da falta de perdão. Porque quem de nós aqui já não errou na vida? Quem de nós aqui já não errou na vida? Quem de nós aqui talvez já não passou por um momento de fraqueza? Quem de nós aqui talvez, se não pudesse voltar no tempo, não faria algumas coisas diferentes? Mas isso não é possível. Mas cuidado com o fermento da culpa. Porque de tanto que a gente fica se culpando, a gente não se permite mais amar, sonhar, progredir, fazer coisas boas. A gente acaba perdendo a confiança na gente. Mas olha só, o fermento do não perdão, porque tem pessoas talvez que nos machucam. Sim, tem pessoas que às vezes tiram a nossa paz. E aí Jesus diz, é preciso perdoar. Não quer dizer que talvez vai ser sempre a mesma coisa, não, isso é outro assunto. Mas quando a gente acaba não perdoando, quando a gente fica ali cutucando, instigando, botando no chão, o que acontece? O fermento da raiva, do não perdão, do rancor, vai crescendo no nosso coração, no nosso ambiente, e a gente vai estragando tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, porque Deus te ama, porque Deus te ama muito, é que hoje Jesus Cristo pede 5 minutos da tua atenção e diz assim, olha, eu te amo muito. Olha, eu te quero muito bem. Olha, você pode contar comigo sempre, em todos os momentos. Olha, eu estou com você. Por isso que Jesus hoje pede 5 minutos de licença na tua vida para dizer assim, você vale muito. Você tem um valor muito grande. Te amo, eu te quero bem. Então, vamos olhar para tudo aquilo que você já passou ou está passando. Vamos olhar para frente. Vamos sonhar. Vamos mudar isso aqui. Vamos deixar isso de lado. Porque Jesus te ama muito, porque Deus te ama. E porque você é precioso. Olha, hoje Jesus vai falar um pouquinho, aqui dos animais, das aves, Muitos, quem sabe, tem, um animal de estimação. Você sabe que um animal de estimação, ele não vale mais do que uma pessoa. E aqui eu faço um parênteses. Deve ser bem cuidado, deve ser bem tratado, deve-se ter o zelo, mas nenhum animalzinho de estimação que você tem na sua casa, na sua vida, vale mais do que você. Vale mais do que teu filho. Vale mais do que a tua filha. Vale mais do que teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe. Não.
deve ser cuidado muito bem e com muito zelo, e nos fazem muito bem, mas não vale mais do que você. Mesmo assim, Jesus diz que Deus cuida de cada um deles com um amor muito grande. Se Deus é capaz de cuidar de 5 pardais, nós sabemos o que é um pardal, né? Se Deus não permite que nenhum deles caia no chão sem a sua permissão, imagina você. E Ele vai te cuidando, e Ele vai te amparando, e Ele vai abrindo os teus caminhos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o Evangelho de hoje nos traz essa grande notícia. Porque eu sei que eu sou amado por Deus. Talvez lá atrás aconteceu algumas rejeições. Tudo bem, isso pode ter acontecido. Dói, né? Machuca. Talvez lá atrás, sei lá, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, sei lá, uma pessoa estranha não te valorizou como você devia ser valorizado. Não deu a importância que você merecia. Isso faz parte do teu passado. Isso faz parte da tua história. Isso jamais vai desaparecer da tua consciência e do teu coração. Mas a gente pode ressignificar isso. A gente pode dizer, tudo bem. Isso aconteceu. Isso não foi fácil. Isso não me fez bem. Isso me prejudica até os dias de hoje. Mas, Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero fazer melhor para aqueles que estão perto de mim. Eu quero fazer melhor para aqueles que estão perto de mim. Eu, Senhor, não tomo posse dessa rejeição, desse preconceito, dessas maldades. Eu renuncio a isso. Eu tomo posse da tua bênção. Eu tomo posse do teu amor. Eu tomo posse do teu abraço. Eu tomo posse dos teus bons desejos. Eu tomo posse daquilo que o Senhor deseja para mim, que é prosperidade, fecundidade, felicidade, uma vida com sentido, uma vida junto da minha família, mesmo que seja difícil. Eu tomo posse de tudo isso. Eu tomo posse de tudo isso. Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida até de cada fio de cabelo da minha cabeça. Eu vou confiar. Senhor, porque eu sei que a minha vida, ela tem um valor muito grande. Eu não vou permitir, Senhor, que um pensamento negativo, que uma pessoa maldosa, que uma situação adversa tire o brilho dos meus olhos. Hoje a gente diz assim, Senhor, porque eu sei que eu sou amado, eu vou erguer minha cabeça e eu vou continuar sonhando, e eu vou continuar lutando, e eu vou dar o meu melhor. Senhor, porque eu sei que você me conduz, porque eu sei que você me faz muito bem, porque eu sei que você é o meu sustento, porque eu sei que você abençoa o meu trabalho, porque eu sei que você está cuidando da obra da minha vida, porque eu sei que você está providenciando tudo aquilo que eu preciso através do meu esforço, do meu trabalho, da minha dedicação. O Senhor está abençoando, o Senhor está colocando a mão. Senhor, eu vou seguir em frente. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou desanimar. Não vou jogar a toalha, como diz o ditado popular, não. Vou continuar lutando e vou continuar cuidando de mim. E aí a gente pede. Nesse dia, é aquele dia que você deve pedir muito dom do Espírito Santo. Esse é um dos dias que você deve dizer assim, Jesus, manda o teu Espírito Santo para santificar a minha vida. Hoje é aquele dia que a gente deve dobrar o nosso joelho diante de Jesus e dizer assim, Jesus, tu sabe, manda teu Espírito de fortaleza para que eu não desanime. Manda teu Espírito de inteligência, de sabedoria, né? De entendimento, para que no meio talvez de uma turbulência, eu tenha paciência, calma, de conseguir tomar essa ou aquela decisão. Hoje a gente pede, né? Para Deus colocar os seus anjos da guarda sobre a nossa vida. Anjos que a gente sabe o que são, mas tem tantas pessoas que são como anjos na nossa vida. São tantas pessoas que às vezes com uma palavra nos acalmam, nos mostram o caminho. Diz assim, ei, calma,
Vamos dar um jeito, vamos pensar uma solução. Essas são as pessoas boas que Deus coloca na tua vida, por quê? Porque Ele te ama e Ele te quer bem. Simplesmente assim. Porque Deus te ama tanto, Ele também coloca pessoas que não têm segundas intenções. Não são pessoas que vêm para te maltratar. Não. São pessoas que te querem bem. São pessoas que estão torcendo por você. Talvez nem parente teu são. Talvez nem tão próximos são. Mas são pessoas que querem o teu bem. Mas é porque Deus te ama. Que Deus coloca algumas pessoas na tua vida para fazer a tua vida ter graça, ter sentido, brilhar e dar certo. Sabe? Deus, Ele olha. Então, faz a tua parte. Faz a tua parte. A gente às vezes fica resmungando, a gente às vezes fica azedo porque os outros não fazem a parte deles e não sei o que, e não sei o que. Ei, deixa de ser bobo. Deixa de ser boba. Faz tua parte. Faz tua parte. A gente não vai salvar o mundo sozinho. Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente vai salvar o mundo de alguém. O nosso mundo, de quem está pertinho de nós. Então a gente vai tomando posse hoje desta grande mensagem. É uma mensagem de Deus para a tua vida. Nós vamos finalizar este momento de oração agora, tá? Então, espero que o momento de partilha que eu tenho feito aqui contigo tenha te feito bem. Tenha te feito bem, tá? Eu espero. Mas eu gostaria agora, Eu gostaria agora que você escrevesse uma frase. Eu gostaria que você agora escrevesse uma frase ali na linha do tempo. Escreva assim: Deus me ama e me acompanha. Escreve esta frase, se não for pedir demais. Deus me ama e me acompanha. Tá? Se você se sentir à vontade, tá? Escreva essa frase ali. Deus me ama e me acompanha. Tá? Escreve ali. E daí, se você quiser, aí você também vai me ajudar, tá? Aqui, nesta forma de evangelização. Aí você compartilha, dá um joinha ali na linha do tempo, Porque aí as redes sociais percebem que tem gente que está assistindo, tem gente que está acompanhando, tem gente que está gostando e recomenda para tantas outras pessoas. Deus me ama e me acompanha. É isso que você vai escrever ali na linha do tempo. Mas não somente isso, tá? Eu gostaria que você escrevesse hoje isso no teu coração, na tua cabeça. Quem sabe escreve até num bilhete de papel e cola ali no teu ambiente de trabalho, seja lá onde é que for. Deus me ama e me acompanha. E te acompanhando, você sabe que Ele vai abrir os teus caminhos. Tá difícil? Tá. E eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes dá vontade de chorar, abandonar, chutar o balde, sei lá o que, fazer uma bobagem. Mas calma. Deus me ama, Ele me acompanha e Ele vai me ajudar. E a gente vai passar por isso. E vai dar certo. E eu vou ser muito feliz. Por isso, escreva. Deus me ama e me acompanha. E se não for pedir demais, sim. Compartilha na tua linha do tempo, porque talvez tenha uma outra pessoa que precisa. E você vai ser esse instrumento de Deus na vida dela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça dessa expressão. Deus me ama e me acompanha. Fica bem e nos encontramos
nos nossos próximos momentos de oração.